Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje, quarta-feira, dia 13 de maio. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para você que é apaixonado por futebol, vamos comentar tudo o que aconteceu nesta terça-feira esportiva e também o que vai acontecer hoje, quarta-feira, com jogos decisivos, Liga dos Campeões, Libertadores e também amanhã, acontecendo aí o complemento destes campeonatos, além do Paulistão da terceira divisão, da A3, onde as equipes entram em campo hoje e amanhã. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar de Liga dos Campeões. Para falar com a gente, o nosso comentarista oficial, Gil Cipriano, que vai dar um toque refinado aí, tudo que ele conhece no esporte e no futebol. Portanto, Liga dos Campeões nesta terça contou com um grande jogo, o jogo dos jogos, Bayern de Munique e Barcelona. Lembrando que no primeiro jogo o Barcelona havia vencido o Bayern por 3-0, 2 gols de Messi e 1 do Neymar, abrindo aí uma folga no placar. E no jogo de volta na Alemanha nesta terça-feira, o jogo aconteceu na Arena de Munique, casa do Bayern, às 15 horas e 45 minutos de ontem. O jogo começou com a pressão do Bayern, precisando e muito de uma vitória também para reverter a situação. Até começou bem, abrindo o placar, porém Neymar, também inspirado, conseguiu marcar 2 logo em seguida. E na segunda etapa o Bayern ainda conseguiu virar novamente, outra virada, 3-2, porém esse resultado deu a classificação ao Barcelona. Portanto, o Barcelona do trio MSN, Messi, Neymar e Suárez, ou melhor, Messi, Suárez e Neymar, estão na final com esse 3-2 mesmo perdendo. Lembrando que os gols do Bayern foram anotados por Benatia, Thomas Müller e Lewandowski, e os do Barça pelo nosso craque brasileiro Neymar, que vem crescendo e muito na equipe do Barcelona, principalmente nessa reta final de Liga dos Campeões. Um jogo histórico onde os espanhóis levaram a melhor. Eu gostaria de passar para o Gil comentar sobre esse jogo. O Gil que pôde acompanhar a partida vai poder explicar melhor o pessoal de casa que também acabou não acompanhando como foi essa grande partida na qual o Barcelona saiu derrotado, porém classificado para a grande final. Gil, muito boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. O jogo de ontem foi como a gente disse sempre aqui no programa, foi uma final antecipada. Um jogo sensacional, onde mais uma vez o trio MSN aí mostrou seu poderio ofensivo, com 2 gols do Neymar, mas porém com participação do Messi e do Suárez nos gols também. Já esse trio aí, nesse ano, já nessa temporada 2014-2015, fez 114 gols, uma marca aí invejável aí para muitos, quer dizer, como e nos noticiários aí, europeus aí, que eu tive a oportunidade de ver, todo mundo elogiando, a imprensa elogiando o Neymar. O Neymar sempre decisivo, irreverente, Até eu peguei uma frase aqui do jornal aqui espanhol, citando sobre o trio MSN, Messi é classe, Suárez é raça, Neymar fantasia e irreverência. E o Neymar aí já tinha feito durante a semana 50 gols já, e com os 2 gols antes que ele fez, ele credenciou já praticamente o Barça para a final no dia 6, e também ele já é o vice-artilheiro da Champions League, com 9 gols ao lado do Cristiano Ronaldo, que vai jogar hoje, e do brasileiro Luiz Adriano, do Shakhtar, que não está mais na competição. Então, quer dizer, foi um jogo emocionante, eletrizante, onde a gente vê também, próximo do final, o Pep Guardiola queria pelo menos a vitória. Ele sabia que era impossível reverter esse placar, mas queria sair e despedir-se com honra da Champions, porque, como a gente citou no programa anterior, o Bayern também não vinha de resultados aí, importantes, vinha com 3 derrotas e um empate, já está sendo questionado aí o trabalho do Pep Guardiola. Então, quer dizer, ontem ele
durante o jogo ele viu que não tinha condições de reverter essa vantagem do Barça. Só que para ele importante era despedir com uma vitória, ter essa honra aí pro Bar, né? Que a torcida até compreendeu, mas é um time mesmo imbatível e esse trio aí vai ser difícil aí de a gente ver na atualidade outro trio aí, nesse igual, nível, né? Nesse nível, né? Os caras jogam muito, toque, quer dizer, não tem egoísmo. No finalzinho do jogo, o Neymar poderia decidir o jogo, ele tocou uma bola lá pro Messi, o Messi não conseguiu chegar, né? Mas você vê, então não tem egoísmo, tudo ele joga entre eles e já parece que já sabe onde está o companheiro, toca e já sai para receber. Foi um jogo sensacional e volto a falar, era um jogo digno de ser a final. Tá aí o jogo digno de ser a final, assim como disse o Gil, acabou com o Barcelona sendo classificado para a grande final, que será em Berlim, também na Alemanha. Então os donos da casa, Bayern de Munique, perderam aí também a chance de decidirem a Champions League em casa, né, em seu país. Porém, o Barça agora espera o vencedor do confronto de hoje, que será entre Real Madrid e Juventus da Itália. Lembrando que o primeiro jogo a Juventus venceu pelo placar de 2-1, e para o Real Madrid passar, chegar à final e protagonizar mais uma final espanhola, precisa apenas de uma vitória simples de 1-0 para chegar, portanto, à grande decisão. Porém, sabemos que vai ser difícil, né? A Juventus não vai entregar assim também de mão beijada, sabendo que tem sim condições de chegar também na final. Lógico, podemos ter uma final espanhola, como também Espanha contra Itália, que seria uma ótima final também, pois o Juventus fez uma grande campanha durante a competição, durante a Liga dos Campeões. Resta agora a gente aguardar esse jogo, que será às 15h45 no Santiago Bernabéu. Porém, eu gostaria que o Gil, né, citasse também, Gil, quem que você acha favorito aí a enfrentar o Barcelona na grande decisão da Liga dos Campeões de hoje, né? O jogo é hoje e a decisão no dia 6 em Berlim. O Juventus sagrou já tetracampeão italiano, é o time que possui mais títulos na Itália, vem numa boa fase, Tevez, o próprio Vidal, tem o goleiro Buffon e o Pirlo, né? A classe do Pirlo. Só que eu acho que vai pesar mais para o Juventus foi o gol que ele tomou em casa. O gol fora aí é complicado, e se enfrentar o Real no Santiago Bernabéu, eu acho que é difícil. Quer dizer, vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que o amplo favoritismo para o Real. E citar outra coisa aqui, Valdinei, como a imprensa europeia, principalmente a catalã, elogiou o Neymar, a imprensa já alemã não. Os caras pegaram e não quiseram se render ao encanto do trio MSN. O jornal lá, o Bild, ele destacou na sua manchete Ter Stegen, o melhor em campo, quer dizer, o goleiro do Barça, também é goleiro da seleção alemã, que fica na reserva do Neuer, né? Quer dizer, então os alemães aí não quis render esse trio aí, mas deixa eles, né? Mas o mundo inteiro hoje está voltado para esse trio. Com certeza esse trio promete muito ainda e pode sim ter uma final inédita contra o Real Madrid, né? As duas equipes nunca se enfrentaram em uma final de Liga dos Campeões, então poderemos ter Barça e Real como uma decisão inédita, e com certeza a Espanha estará dividida, né? Com certeza esse jogo promete, mas é lógico, a gente está falando Real Madrid e Barcelona sem antes ver o resultado. Então a gente precisa saber se hoje realmente o Real em campo consegue a sua classificação, precisa da vitória, qualquer empate a Juventus passa, porém vamos aguardar a partida. Na opinião do Gil, o mais favorito realmente é o Real Madrid, por estar jogando em casa e por ter vários craques, até mais do que o da Juventus. Porém, a gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresa, então vamos aguardar o jogo desta tarde, logo mais, e no programa de sexta-feira falaremos aí quem é o adversário do Barcelona na grande final da Liga dos Campeões, temporada 2014-2015. Para a gente dar sequência no programa, vamos falar agora de Copa do Brasil. Copa do Brasil, ontem o Verdão, o Palmeiras, inclusive do nosso torcedor ilustre aqui, Gil Cipriano,
passou apurado com o Sampaio Corrêa, né, na primeira etapa, porém conseguiu uma vitória ampla no segundo tempo e acabou vencendo por 5-1. Primeiro jogo havia empatado em 1-1 fora de casa, né, no Castelão, no dia 29 de abril, e nesta noite de terça-feira o Palmeiras em sua arena passou susto, sufoco, porém conseguiu aí a vitória. Eu gostaria que o Gil comentasse sobre esse jogo também, que ele pôde acompanhar. Lógico, o palmeirense ficou ali na frente da telinha acompanhando a sua equipe, e eu gostaria que você demonstrasse ao pessoal de casa, né, se realmente foi um jogo fácil, se não foi, né, pelo placar aí, pelo que podemos dizer, pelo placar deve ter sido, mas às vezes não, né? Como foi o jogo, Gil? Não, realmente, né, Valdinei, para quem não assistiu o jogo e viu o resultado, fala, pô, o Palmeiras pegou a moleza, 5-1, e não foi bem assim. Primeiro tempo, o jogo foi ambas as equipes buscando o gol, o Sampaio fez o gol, né, numa jogada do Pimentinha que infernizou a defesa do Palmeiras, e saiu vencendo no primeiro tempo por 1-0. No início do segundo tempo, o Palmeiras empatou, virou e fez 3-1, mas mesmo assim, quando estava 3-1, o Robert, numa jogada, chutou uma bola, bateu no travessão, o Gil Mineiro chutou outra, bateu no pé da trave, quer dizer, poderia ser um empate aí do Sampaio. Aí depois o Palmeiras, quer dizer, fez mais 2 e liquidou a partida, mas não foi um jogo fácil. O Sampaio Corrêa é um time muito bem montado, ontem com muita vontade, esse Pimentinha muito rápido, e quer dizer, o resultado então foi favorável ao Palmeiras, que agora vai pegar o classificado de Asa de Arapiraca e Vitória. E pra você ver, né, Valdinei, esses dois clubes já eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, quer dizer, o Palmeiras não vai ter vida fácil, não. Não tem vida fácil o Palmeiras na Copa do Brasil, não. Venceu bem, 5-1, passou, como disse o Gil, grande sufoco. Poderia ter até se complicado se realmente essas duas bolas, né, uma no travessão e uma na trave, tivesse entrado. Porém, veio a vitória, a torcida ficou tranquila agora, de momento, e volta o foco no Brasileirão no final de semana. E posteriormente, espero o vencedor aí de Asa e Vitória, Asa de Arapiraca. Como disse o Gil, né, bem lembrado, duas equipes que já eliminaram, inclusive o Vitória foi com aquela goleada histórica, né? Foi aquele jogo do Marcão lá, 7-1. 7-1, que o Marcão deu aquela furada, né, uma grande furada de bola quando ele foi quebrar a bola. Então, quem sabe é a hora do Palmeiras aí descontar a desclassificação passada. Além de Palmeiras e Sampaio Corrêa, ontem pela Copa do Brasil tivemos também América do Rio Grande do Norte, né, América de Natal, 4, Atlético Goianiense 2. Como o jogo foi na Arena das Dunas, né, e o Atlético era o visitante, precisava vencer por 2 gols de diferença para poder eliminar o jogo de volta. Então o mandante ganhou, teremos o jogo de volta, que será no dia 20 de maio no Serra Dourada. Além desse jogo, também tivemos América de Minas, né, o América Mineiro enfrentando o Ceará. E o jogo terminou empatado em 1-1 no estádio Independência, né, que é o estádio do América, no qual o Atlético Mineiro também joga pela Libertadores e outras competições mais. Empate forçou o jogo de volta, que será no Presidente Vargas, na casa do Ceará, no dia 20 de maio também. Além dessa partida, tivemos Luverdense 0, Bahia também 0. Teremos, portanto, o jogo de volta também na Fonte Nova, Arena Fonte Nova, no dia 20 de maio. E o último jogo de ontem foi entre Paysandu e ABC. E o time do Paysandu venceu por 1-0. Com isso também teremos o jogo de volta no dia 19 de maio. Hoje, dia 13, teremos mais jogos, né, movimentando a Copa do Brasil. Assim, como disse o Gil, Asa de Arapiraca e Vitória vão ser os adversários, um dos dois da próxima fase, e vão se enfrentar nessa noite, às 19h30, no Municipal de Arapiraca. O Asa recebe o Vitória. Então, o primeiro jogo desse confronto, o segundo será apenas no dia 19 de maio. Portanto, já vão medir forças aí hoje as duas equipes que vão enfrentar o Palmeiras. Também teremos nessa noite de quinta-feira, de quarta-feira, perdão, Figueirense e Avaí, né, um clássico catarinense, no qual o primeiro jogo acabou 1-0 para o Avaí na ressacada, e agora o jogo é no Orlando Scarpelli, às 22 horas de hoje, precisando aí o Figueirense, portanto, reverter esse placar negativo. Teremos também Santos e Maringá, lembrando que o primeiro jogo
terminou em 2-2. Foi em Maringá o jogo e agora o jogo será na Vila Belmiro. O Santos precisando de uma vitória simples, 1-0, faz com que a equipe passe, ou qualquer resultado que seja vitória, o Santos estará dentro. Empate em 1-1, passa o Santos, 2-2, pênaltis, 3-3 o Maringá. Mas a tarefa está fácil para mim aí, o Santos deve levar essa tranquilo. Também teremos Sport Recife contra o Chapecoense. O jogo será o segundo. O primeiro, a Chapecoense venceu por 2-0 na Arena Condá. E agora o Sport com tarefa dificílima, precisando reverter pelo menos 3-0 para não depender de pênalti. Se levar um gol, precisar fazer aí 4, né? Porque 3 não dará classificação para o Sport. 3-1 quem classifica é a Chapecoense. Dia 13 teremos também Goiás e Independente do Pará. Goiás perdeu o primeiro jogo fora de casa e joga essa noite no Serra Dourada, precisando de 1-0 para ir para os pênaltis ou 2-0 para conseguir aí a classificação direta, né, no tempo normal. Também teremos o segundo jogo entre Coritiba e Fortaleza. Primeiro jogo, Fortaleza 2, Coritiba 1 no Castelão. E agora no Couto Pereira, o Coritiba precisa aí de pelo menos uma vitória simples para poder chegar na segunda fase, na próxima fase. Também teremos outro time paulista que entra em campo, a Ponte Preta, joga no Moisés Lucarelli, em Campinas. Venceu o primeiro fora, venceu o Motoclube por 2-1 e agora joga em casa a 19h30, precisando de apenas um empate para se classificar. Também teremos Cuiabá e Vasco. Esse jogo será o primeiro ainda entre as duas equipes e o Vasco pode até já eliminar o jogo de volta caso vencer por 2 gols de diferença. E dia 13 são esses os jogos que teremos pela Copa do Brasil. Não teremos jogos amanhã pela Copa do Brasil, dia 14. Minto, tem mais um jogo, CRB e Grêmio. O Grêmio joga fora e assim como o Vasco, se vencer por 2 gols de diferença, estará já classificado para a próxima fase, eliminando assim o jogo de volta. Então realmente estes são os jogos que teremos nesta quarta pela Copa do Brasil. Eu gostaria de saber do Gil também, além dos jogos, né, que aconteceram nesta noite de terça-feira, gostaria que você comentasse também algum favoritismo, algum destaque desta rodada de quarta, Gil, da Copa do Brasil. Valdinei, gostaria de citar, hoje no jogo do Santos, né? O Santos empatou o primeiro jogo 2-2. Quem que classificar vai pegar o classificado de Sport e Chapecoense. O Sport que hoje completa 110 anos de fundação. E no primeiro jogo o Sport perdeu de 2-0 para a Chapecoense. E essas duas equipes que disputam a Série A, na primeira rodada já estão no G4 do Brasileirão. Quer dizer, então o jogo... O Sport é o primeiro hoje no Brasileirão. Exatamente, e o Chapecoense é o terceiro. Quer dizer, então o jogo é um jogo aí de disputa de G4 aí. Também o jogo da Ponte Preta contra o Motoclube, a Ponte venceu o jogo de 2-1, e quem classificado desse jogo é o classificado de Coritiba e Fortaleza, visto o Coritiba ter perdido o primeiro jogo de 2-1. Outro confronto importante é os campeões estaduais, Cuiabá versus Vasco. E o Cuiabá, o Vasco não teve vida fácil também não. Em uma semana levou 2 títulos. No dia 7 foi campeão da Copa Verde e no dia 11 campeão Mato Grossense. Quer dizer, então Cuiabá em alta aí, pega o Vasco também, campeão carioca, no jogão. E como você citou também, o clássico catarinense, Figueirense e Avaí. Quem classificar desse jogo já pega o Botafogo do Rio. Que já está classificado. Exatamente. Quer dizer, muitas emoções aí nessa quarta também de Copa do Brasil, como vai ser também na Libertadores. Com certeza a Copa do Brasil agitando e lembrando, né, que na próxima fase, não na próxima, né, esta é a segunda, terceira, teremos, como disse o Gil, aí, confrontos entre as equipes que estão jogando, né, tanto que o Palmeiras espera o vencedor de Vitória e Asa de Arapiraca, como o Santos, se passar, enfrenta aí Sport ou Chapecoense, que será também já um confronto de Série A na próxima fase. E na quarta fase, aí sim teremos a entrada das equipes que estão participando da Libertadores, além do Fluminense, que não participou, mas foi um dos melhores classificados no Brasileirão do ano passado. Então a Copa do Brasil também, por enquanto,
temos emoções, mas muitas virão ainda pela frente, com certeza jogos eletrizantes. E hoje à noite que vençam os melhores, né? Que passem os melhores times, as melhores equipes para a próxima fase, porque para quem gosta de futebol, é lógico, a gente torce sempre para o melhor futebol ser apresentado em campo. Então, que sirva de exemplo aí, que todas as equipes joguem o que sabem para conseguir a sua classificação. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo nesta quarta-feira de Libertadores. São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, também temos Atlético Mineiro e Internacional. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta quarta-feira, dia 13 de maio. Falamos no primeiro bloco os destaques com a Liga dos Campeões e também tudo sobre a Copa do Brasil, que aconteceu e que vai acontecer nesta quarta.
Também hoje teremos decisões pela Libertadores, grandes jogos que vão mexer aí com toda a atmosfera entre torcedores, jogadores. Cruzeiro e São Paulo, né? No Mineirão, o Cruzeiro busca virada contra um embalado São Paulo. Cruzeiro e São Paulo se enfrentam hoje às 19h30, horário de Brasília. Tá aí até para mim uma surpresa no horário às 19h30 no Mineirão, em jogo que vale vaga nas quartas de final da Taça Libertadores. O tricolor chega embalado por bons resultados na competição continental, após vencer o Corinthians e garantir classificação às oitavas de final. O tricolor venceu o jogo de ida, né, como todos lembram, por 1-0 na última quarta-feira, e agora joga pelo empate. Então, quem avançar aí pega o vencedor do duelo entre River e Boca Juniors. Então, eu gostaria que o Gil comentasse sobre esse grande jogo que teremos no Mineirão às 19h30. Até estávamos conversando nos bastidores, né, como iríamos fazer para assistir esse jogo. E às 19h30 eu e o Gil nós temos compromisso. Então, o Gil nem tanto, né, não é São Paulino, né, eu pelo jeito vou perder o jogo do tricolor hoje. Mas, lógico que vença o melhor. E eu gostaria que o Gil comentasse aí o que podemos esperar, o que o torcedor São Paulino aí de casa pode esperar deste grande duelo no Mineirão às 19h30 pela Libertadores. Valdinei, na Libertadores que nós já temos 2 classificados, né, o Tigres e o Santa Fé. Hoje sai mais 3 classificados. Quer dizer, são 3 jogos hoje, rodada totalmente brasileira na Libertadores. O São Paulo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo, mas jogar no Mineirão não é fácil. O Cruzeiro também está em formação. Eu acho que hoje o Cruzeiro vence de 2-1. 2-1 pro Cruzeiro. Ah, o Gil mandou um placar aí no qual o Cruzeiro sai vitorioso, porém o São Paulo sairia classificado caso ocorresse realmente 2-1, pelo fato do São Paulo ter vencido por 1-0 e marcar esse gol fora em caso de 2-1. Então fica aí até minha torcida, quem sabe se perder de 2-1 está ótimo. Falando das equipes, né, as escalações, as prováveis escalações para esse grande duelo, né, que com certeza muitos não vão perder. Pelo lado do Cruzeiro, Marcelo Oliveira não confirmou ainda a equipe. O time pode ter novidades, como Bruno Rodrigo na zaga e Gabriel Xavier no meio. O atacante Joel também pode aparecer entre os titulares. O time deverá ser formado por Fábio no gol, Mike, Léo, Manuel e Mena. Williams, Henrique, Arrascaeta e Marquinhos. Na frente, William e Leandro Damião. Portanto, este pode ser o time provável, né, titular, porém com 3 entradas aí que possam ser Bruno Rodrigo no lugar do Léo, o Joel no lugar do Marquinhos e o Gabriel Xavier no lugar do William. Então fica aí essa dúvida ainda quanto à escalação do Cruzeiro. Fora, estando de fora pelo lado do Cruzeiro, o meia Alisson, o lateral direito Fabiano e o meia Marcos Vinícius com lesões musculares. O zagueiro Dedé e o meia Júlio Batista com cirurgias no joelho também estarão de fora. Pelo lado do São Paulo, o Milton Cruz também não revelou aí as escalações, mas contará com a volta de Michel Bastos, recuperado de dengue, e Dória e Hudson, suspensos nos jogos de ida, estão à disposição, assim como Luiz Fabiano, que ficou fora do jogo no Morumbi. Também por suspensão retorna à equipe, mas deverá iniciar a partida no banco, assim como o Centurion, autor do gol no duelo inicial. O provável São Paulo para logo mais será Rogério Ceni no gol, Bruno, Rafael Tolói, Lucão e Reinaldo. No meio, Denilson, Souza, Wesley e Michel Bastos. Além de Ganso e Alexandre Pato na frente. Essa é a provável escalação. Lógico, isso com um atacante, né? Pelo que vemos, o São Paulo vem, lógico, para tentar segurar um pouco o adversário e com Alexandre Pato jogando à frente. Mas poderemos sim ter Centurion ou Luiz Fabiano, que na escalação realmente que vai ser entregue na hora do jogo, poderemos ter surpresa. Estará de fora
o atacante Allan Kardec, né, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, o goleiro Denis, também com lesão no ombro direito, o meio atacante Daniel, com o joelho direito também com problemas, e o lateral esquerdo Carlinhos, numa contratura no músculo adutor da coxa esquerda. Então, estes são os prováveis times, né, que jogarão hoje à noite e os seus desfalques. Lógico que vença o melhor, para que na sexta-feira poderemos aí falar quem passou nesse grande duelo no Mineirão às 19h30, Cruzeiro e São Paulo, hoje à noite. Também teremos Timão em campo, é isso aí. O Corinthians joga pela vaga contra o Guarani do Paraguai e encara a maior desvantagem da era Tite. O Corinthians terá de superar hoje contra o Guarani do Paraguai às 22 horas, horário de Brasília, em Itaquera, o maior desafio de Tite na sua era agora em mata-matas para continuar na Taça Libertadores da América. Sob o comando do treinador mais vencedor de sua história, o Timão nunca precisou inverter uma desvantagem tão grande em confrontos eliminatórios. Com a derrota por 2-0 na última quarta-feira, o Corinthians é obrigado a vencer por 3 gols de diferença. Se devolver 2-0, leva a disputa da vaga às quartas de final para os pênaltis. Então, portanto, teremos aí um grande jogo também na Arena Corinthians, no qual, como eu acabei de citar, o Corinthians precisa muito reverter essa situação. Gostaria de saber do Gil, né, o pessoal de casa, o corintiano também fica, né, naquela adrenalina, né? Será que vamos conseguir reverter? Eu gostaria de saber da sua opinião, Gil. Não, hoje o Corinthians tem amplas vantagens de reverter esse resultado aí satisfatório que foi a derrota no Paraguai, porque tem o estádio, a invencibilidade a 32 jogos no Itaquera, tem a torcida e tem time também, né? Mesmo que tenha alguns desfalques aí, o Corinthians tem plena vantagem de reverter essa situação. Mas tem que jogar bola primeiro, porque o Corinthians já jogou bola no Paraguai. Só que não pensam que vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo muito difícil. Eu acho, na minha opinião, que o Corinthians vence, mas por 3-1. 3-1, né? Hoje ele está nos pitacos, né? Ele está jogando em cima da conta, né? 3-1 para o Corinthians, classifica o Guarani do Paraguai, né? Não é maldade, sim, o palpite dele, né? Pode acontecer realmente, né? Se o Corinthians abrir 3-0, achar que o jogo está ganho e levar um gol, vai tudo por água abaixo, pois o Guarani venceu por 2-0 no primeiro jogo. Eu gostaria de saber do Léo. O Léo geralmente ele é o nosso mestre aqui, né, por trás das câmeras. Ele sempre dá uns pitacos meio iguais, né? Então eu gostaria de saber de hoje. Ele é corintiano e o Corinthians precisa de uma vitória de pelo menos 3-0 direto para se classificar. Léo, quanto fica o jogo hoje, Corinthians e Guarani do Paraguai? 2-0 para quem? 2-0 para o Corinthians. Então acaba no final empatando 2-2. Vai para os pênaltis. E quem ganha nos pênaltis, Léo? Aí ele falou assim que é 10 pênaltis para cada um e o Corinthians ganha no final. Então, corintiano é assim, torcedor tá certo, tem que torcer realmente para o seu time do coração. E é lógico, assim como eu disse, que vença o melhor. Quanto às escalações, né, o torcedor corintiano aí de casa quer saber quem joga. Então, uma provável escalação aqui. Tite, né, vai dar uma chance à maior promessa da base do Timão dos últimos anos. Depois da boa atuação no primeiro tempo contra o Cruzeiro, o garoto Malcom venceu a disputa com Mendonça e está escalado. Já Wagner Love não foi sequer relacionado. Tite resolveu levar Romero em seu lugar. O esquema segue o 4-1-4-1. A escalação provável pode ser Cássio no gol, Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos. No meio, Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto. Na frente, Malcom e Guerreiro. Portanto, este é o time que pode ser titular, né, começar como titular no confronto de hoje à noite. Fora deste confronto, pelo lado do Corinthians, Luciano, com a lesão na coxa direita, não atua. Christian, Wagner Love e Petros não foram sequer relacionados para a partida. 3 grandes jogadores aí que estarão de fora. Já pelo lado do Guarani do Paraguai, o técnico Fernando Jubeiro não revelou a formação, mas dificilmente fará grandes mudanças. A diferença está na postura em campo. Mais cautelosa,
para segurar a vantagem de 2 gols. O time vai apostar tudo nos contra-ataques, com Benítez e o artilheiro Santander. Destaque no confronto anterior. A formação pode ser Aguilar no gol, Bartomeus, Maldonado, Cáceres e Edgar Aranda, Palau, Dela Cruz, Juan Aguilar, Mendonça e Benítez, além de Santander na frente. Então, e o Guarani conta aí com todos os jogadores, né? Não tem nenhum desfalque, todos os jogadores estão à disposição do treinador. Portanto, grande jogo também nesta noite de quarta-feira, porém um pouquinho mais tarde. Então o Corinthians já joga sabendo se um provável adversário futuro, né? Se caso o Corinthians passar, São Paulo e Cruzeiro já passaram, já vai estar classificado assim que o Corinthians entrar em campo. Então, grandes jogos aí reservando para essa quarta. Além desses 2 confrontos que citamos, teremos também Internacional e Atlético Mineiro. O primeiro jogo terminou 2-2, o jogo foi no Independência e dessa vez o jogo será no Beira-Rio. Gostaria de saber do Gil também o seu palpite, né? Ele deu 2 palpites no qual o São Paulo e o Guarani do Paraguai passariam. Então eu gostaria de saber, Inter e Atlético, Gil, quem que leva melhor? Vai ser um jogo muito difícil, mas o Atlético aí vai ter grandes dificuldades, porque esses 2 gols que tomou no Mineirão, né? Mas e se o Atlético, caso vier a passar, que eu acho que vai passar, deve vencer o Inter lá, ele já pega o Santa Fé. E na primeira fase da Libertadores, o Santa Fé... Foram no mesmo grupo, exatamente, né? Foram no grupo 1, e o Atlético venceu os 2 jogos. Venceu no Mineirão por 2-0 e na Colômbia por 1-0. Eu acho que hoje, em termos... Sou muito fã do técnico Leverkusen, vai dar Atlético Mineiro, vai vencer de 1-0 no pleno Beira-Rio. Olha aí, 1-0, palpites do Gil, hoje eletrizantes também, assim como os jogos, 1-0 para o Atlético. Eu acredito também que passa o Atlético, mas o resultado não tenho nem como imaginar, né? Eu vou apostar no Atlético também para que passe, e assim como disse o Gil, se passar enfrenta o Santa Fé da Colômbia, que ontem entrou em campo e venceu o Estudiantes da Argentina, eliminou o time argentino ao vencer por 2-0. No primeiro jogo havia perdido por 2-1 na Argentina e 2-0 agora na Colômbia para o Santa Fé. No agregado 3-2, portanto, Santa Fé esperando de camarote aí Inter ou Atlético Mineiro na próxima fase. Se o São Paulo ou o Cruzeiro passarem, né, uma das equipes com certeza estará na próxima fase, vão enfrentar Boca ou River. Lembrando que no primeiro jogo o River venceu por 1-0 no Monumental de Nunes. E o segundo jogo será amanhã na La Bombonera. E o Boca precisando aí reverter, né? Fez a melhor campanha na primeira fase, estava até então invicto e 100% na competição, perdeu para o seu rival e agora precisa em seu estádio reverter amanhã às 21 horas. Esse grande jogo também, quem passar enfrenta o vencedor de Cruzeiro e São Paulo. Se Corinthians ou Guarani também, uma das equipes passarem, vão enfrentar Racing e Montevideo Wanderers. E o jogo entre Racing e Montevideo será amanhã às 18h30. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1 na casa do Montevideo, né, no Uruguai. E agora o jogo será na Argentina. Racing, portanto, levando vantagem por estar decidindo em casa. Tigres, já classificado, espera o adversário entre Atlético Nacional e Emelec, também, que vão jogar amanhã às 23h30. Atlético Nacional da Colômbia, que perdeu fora de casa para o Emelec por 2-0 e precisa agora em casa reverter essa situação. Se quiser realmente passar e enfrentar o Tigres, tem que vencer bem, vencer pelo menos aí por 3-0, tarefa igual a do Corinthians contra o Guarani do Paraguai. Decidir em casa, porém precisando fazer uma vitória aí de 3 gols de vantagem para se classificar. Estes, portanto, são os confrontos desta quarta e também da quinta-feira pela Libertadores. Como você de casa pôde perceber, grandes jogos e é lógico, como eu sempre digo, que vença o melhor e com certeza os palpites do Gil possam aí surtir efeito, né? Nada contra, né, que o torcedor corintiano não fique chateado, mas é que a gente torce para quem a gente acha que realmente tem condições, né? Eu acredito que o São Paulo classifica, até aposto que o Corinthians também classifica, porém,
como se diz, a tarefa é bem mais difícil que a do São Paulo, né? Se levar um gol, a equipe corintiana tem que fazer 4. É difícil? É difícil, não é impossível. Então, sabemos do potencial do Corinthians, sabemos do potencial também do Cruzeiro, e às vezes, ô Gil, pode até ficar de fora São Paulo e Guarani do Paraguai também, né? Mesmo com as vantagens, como se diz, em suas mãos, podem tudo ir por água abaixo, né? Pois Cruzeiro e Corinthians tem uns 2 times aí com grandes elencos, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Assim, meu palpite, quer dizer, São Paulo e Guarani, mas não quer dizer que o Cruzeiro não tem condições de vencer o São Paulo por mais diferença de um gol. Tem condições. E o próprio Corinthians, que eu falei, o Corinthians é tudo favorável ao Corinthians, porque hoje o Itaquera vai estar lotado, a atmosfera favorável, o time é bom, tem o melhor técnico hoje do país, está tudo favorável ao Corinthians, quer dizer, não é porque eu falei que vai ficar 3-1, às vezes, de maneira alguma. Às vezes pode ficar 3-2. Pode ficar 3-2. O Guarani pode até vencer também, né? Mas a gente é brincadeira, mas é que o Corinthians, o primeiro jogo lá, eu acho que ele menosprezou um pouco o Guarani. Porque o Corinthians não jogou futebol, a gente não quer saber o que aconteceu extra-campo. Só que assim, é uma equipe indigesta, está bem no campeonato paraguaio, na primeira fase da Libertadores não perdeu nenhum jogo em casa e perdeu apenas fora de casa para o Racing, que era do seu grupo. E um jogo apertado. Um jogo apertado, não foi fácil, quer dizer. Mas só o Corinthians tem amplas condições de reverter essa vantagem, sim. Mas para mim, questão de palpite é isso. Eu acho que passa São Paulo, passa Guarani e passa Atlético. Aí, os palpites do Gil. Eu já vou jogar aí diferente, apenas um. Eu aposto, acredito que o Corinthians passe também para a próxima fase. O Léo tá falando que eu tô puxando o saco, mas não é. Corinthians sim tem grandes chances de passar, se realmente jogar o que sabe, né? E que cada jogador pode, com certeza o Corinthians classifica e elimina o Guarani na Arena Corinthians nessa noite. Então São Paulo, Corinthians e Atlético, na minha opinião, passam para a próxima fase. Mudando de Libertadores, vamos falar agora de Paulista da Série A3, né? O Paulista da Série A3 conta com o Votuporanguense buscando o acesso para A2, né? O time da nossa região procurando o acesso. Lembrando que no seu grupo, quem lidera é o Juventus, com 7 pontos, e o Votuporanguense vem em segundo também com 7, porém com saldo -1 contra 7 positivo do Juventus. O Internacional de Limeira vem em terceiro com 5 e o Grêmio Osasco em quarto com apenas 2 pontos. Esse grupo teremos, né, os confrontos dessa noite, os 2 jogos hoje, um às 19 horas, será em Osasco, Grêmio Osasco e Votuporanguense, e o outro às 20 horas, Internacional de Limeira e Juventus. Grande confronto, né, fora de casa, Votuporanguense aí buscando, quem sabe nessa rodada já o seu acesso para a Série A2. Tanto o Votuporanguense quanto o Juventus, se vencerem seus jogos, estarão já no Paulista da Série A2. Então eu gostaria que o Gil comentasse primeiro desse grupo, né, o grupo da Votuporanguense. Quem você acha, na sua opinião, leva melhor nessa rodada? E se poderemos, né, ter aí, quem sabe, algum time já na Série A2 do ano que vem? Eu acho que hoje os jogos aí, a Votuporanguense tem amplas condições hoje já de, se não sair vitoriosa, pelo menos com um empate lá em Osasco, e para ela é muito bom. Agora, para mim, um dos candidatos à vaga é o Juventus, independente do jogo de hoje, porque a Inter de Limeira, ela só depende dela. Se ela vencer os 2 jogos, ela já ela se classifica e já sobe, né? Mas a Inter, eu tenho acompanhado alguns jogos da Inter, principalmente, se a gente for pegar as últimas rodadas classificatórias, caiu muito o futebol da Inter. Então, quer dizer, agora no momento aí que está precisando mesmo, ver quem tem elenco e tem um bom futebol, a Inter já deixando a desejar. Venceu o último jogo, vai vencer no finalzinho também com um gol do zagueiro, um gol lá encontrado, um gol meio espírita até. Mas eu acho que hoje a Votuporanguense, dificilmente, eu acho que ela perde para o Grêmio Osasco. Talvez um empate para ela hoje já é um ótimo resultado. Depois ela vai decidir em casa também contra a Inter de Limeira. Mesmo que ela perca hoje, ela tem amplas condições de ficar com a segunda vaga aí, porque ela pega a Inter em casa. Esse grupo aí, dificilmente vai ser Juventus e a Votuporanguense.
Tá aí, na opinião do Gil, realmente Votuporanguense e Juventus lideram e tem realmente também a maior chance de acesso para a Série A2. Eu acredito em 2 empates essa rodada, porque está muito equilibrado nesses jogos. Lógico, na última rodada, o Juventus e o Barretos golearam, né? A Votuporanguense foi a vítima do Juventus e o Barretos goleou o Primavera. Então, eu criei em 2 empates. Em caso de 2 empates, as duas equipes líderes chegariam a 8 pontos. O Grêmio Osasco já estaria fora, chegaria só a 3, faltando uma rodada, chegaria no máximo a 6. E o Internacional de Limeira chegaria a 6 pontos com empate, ainda com chances na última rodada jogando fora com a Votuporanguense. Então, 2 empates aí, eliminaria um, porém deixaria tudo aberto ainda, né? Em caso de vitória do Grêmio Osasco diante do Juventus, né? Na última rodada, poderia aí até ficar de fora. Lógico, o saldo de gols é muito grande. Acho que o Juventus já está lá. Dificilmente. Só se o Juventus perder esse jogo para Internacional de Limeira, aí ele pode ficar de fora sim na última rodada, mas já quase com o pé lá. Pelo grupo 3, temos Taubaté liderando com 8, Barretos em segundo com 7, Atibaia em terceiro com 3 e o Primavera em quarto com 2 pontos. Se o Primavera vencer os 2 últimos jogos que restam, chega a 8, que é a pontuação do Taubaté, hoje líder. Então, para o Primavera, tarefa muito difícil. Quanto às outras equipes, ainda tudo em aberto, né? E hoje o confronto será entre Primavera e Atibaia. Se o Atibaia vencer, continua na briga e decidirá em casa na última rodada. E Barretos e Taubaté, jogo dos líderes, né? 8 pontos um, 7 pontos o outro. E o jogo é na casa do vice-líder Barretos, que precisa também de mais uma vitória aí, que pode até também conquistar o acesso nesta noite. Então eu gostaria que o Gil comentasse desse grupo 3, os favoritos desta noite. Para mim o favoritismo aí de uma das vagas é o Taubaté. Só que o Barretos, nos últimos jogos que tem feito no estádio Fortaleza, foi imbatível. Eu creio que amanhã, o jogo de amanhã, o Barretos deve vencer o Taubaté e já credencia então, a sua vaga aí para o ano que vem, na Série A2. Hoje, se tiver um empate Primavera e Atibaia, quer dizer, já acho que já pode, a chance desses 2 times já fica muito difícil. Esse grupo aí, provavelmente, é Taubaté e Barretos aí, e se o Barretos vencer, tem a grande chance de até se tornar o campeão desse grupo aí, que pode fazer a final, independente do último jogo. E se o Barretos vencer, bem dizer, já estará na Série A2, porém ainda não garantido como finalista, mas tem grandes chances. O Atibaia, se vencer, vai ter que decidir com o Barretos, né, a última rodada, tentando aí que o Taubaté perca, né, torcendo para o Taubaté perder do Primavera também na última rodada. Tarefa difícil, como vimos, mas nada impossível para 3 equipes pelo menos deste grupo. Primavera eu já vejo fora, assim como o Grêmio Osasco também, eu acho que não tem mais chance de subir. Então, 6 equipes, na minha opinião, aí, que brigam aí pelo acesso, e das 6, como sabemos, apenas 4 vão conquistar e 2 vão sair fora. Então, na opinião do Gil, Juventus e Votuporanguense por um grupo e Taubaté e Barretos pelo outro. Eu fico também com essas mesmas equipes, mas é lógico, futebol, a gente pode esperar de tudo. Então, final de semana, sexta-feira, vamos falar todos os resultados e quem sabe já os times que estão classificados para a Série A2 do ano que vem e também, quem sabe, possíveis finalistas da competição. Mudando de Paulista da Série A3, vamos comentar um pouquinho do FFC, né? Gostaria de saber, o Gil, se você andou indo no estádio, né, acompanhando a equipe, porque após a derrota para o José Bonifácio por 2-1 de virada, a equipe se reapresentou, né, está treinando, parte física, academia, inclusive até muita academia, né, e às vezes pouco campo. Então a gente gostaria de saber sua opinião quanto ao Fernandópolis, né? Se você pôde acompanhar ali o que esperarmos para o jogo contra o Acisense, né? Se você tem alguma novidade. Não, Valdinei, eu tenho acompanhado só através das mídias, né? O Fernandópolis voltou aos treinos, que ontem teve uma reunião da diretoria, cobrando aí mais empenho dos jogadores e da própria comissão técnica,
porque é inadmissível você jogar mal, né, e perder para o José Bonifácio. Perder poderia até ser a circunstância do jogo, mas jogar mal, o time foi irreconhecível. Então está sendo muito cobrado porque os salários estão em dia, o time está viajando com um ônibus bom, alimentação, tudo em dia, quer dizer, então o que está faltando mesmo é o empenho e os jogadores dentro de campo trazer resultado positivo para nós. Inclusive, até a gente tem acompanhado, a própria torcida aí vai cobrar muito do técnico Carlinhos. Eu não sou, o que eu tenho acompanhado o Fernandópolis, eu não concordo com o Marcos Vinícius fica no banco e o Lucão jogando. É muito mais jogador o Marcos Vinícius. Também alguns amigos da imprensa disse o mesmo. E o próprio Lucas Bocão, que jogou domingo, lateral direito, não serve para o FFC não. Eu acho que na base deve ter jogador melhor, porque o Maurinho não pôde jogar, né? E também, o técnico aí mexeu muito tarde, e o time está muito distante, aí, defesa, ataque, meio de campo. O meio de campo recua muito, não dá combate, então quer dizer, tem que melhorar muito aí, porque no domingo vai ser um jogo difícil contra a Cisense. Mas o Fernandópolis tem que melhorar muito e vencer esse jogo, depois pega o Tanabi para dar uma deslanchada, porque caso não conseguir um resultado positivo já contra o Cisense, vai se complicar muito aí na segunda divisão. Com certeza o Fernandópolis precisa dessa vitória mais do que qualquer outra equipe aí no seu grupo, se quer realmente brigar por algo mais na competição. Então fica aí a nossa torcida para que diretoria, comissão técnica e também jogadores, além dos torcedores, possam se unir aí neste grande jogo que será no domingo. Porque 10 horas. 10 horas no domingo, a tabela ainda na federação aqui está às 20h30 no dia 15, né, seria na sexta-feira à noite, mas acho que por conta da exposição, né, será marcado o jogo para domingo às 10 horas da manhã. Então fica aí a nossa torcida e que domingo o Fernandópolis possa vencer o Cisense e quem sabe embalar na competição, que a gente vem sempre falando isso nos programas anteriores, né? Que esse jogo seja para embalar. Contra o Bandeirante foi assim, porém contra o José Bonifácio já parou esse embalo e agora voltamos a dizer que esse jogo seja realmente o que embale a equipe, não só uma vitória, mas 2, 3, 4 vitórias seguidas, que é com certeza o que vai fazer diferença no final dessa primeira fase. Então fica a nossa torcida, o programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos ao Gil. O Gil, ele quer deixar um recado, né, pessoal de casa, fica à vontade, Gil. Valdinei, eu vi uma notícia ontem que me deixou muito chateado, muito triste, porque eu sou amigo particular do Ernesto Garcia, que é o presidente do Oeste de Itápolis. E ontem eu vi que o Oeste de Itápolis fez uma parceria com a Prefeitura de Osasco e os jogos da Série B, que são mandos do Oeste, serão disputados no estádio de Osasco, no Rochdale. Esse acordo aí, a gente sabe o motivo, porque eu estive lá e não tem muito apoio mesmo do pessoal lá de Itápolis. Então, diz que mais é devido a um apoio logístico e operacional. Não é nada disso, né? Quer dizer, é triste isso aí, porque a torcida do Oeste, que é apaixonada do Rubrão, não vai poder ver os seus jogos no Amarão mais esse ano. Quer dizer, então tem que rever muitas coisas. Como é complicado o futebol no interior, essas dificuldades. Quer dizer, um time aí que vem se mantendo na Série B, subiu para a elite do futebol paulista, e agora nessa situação. Então é muito triste, é lamentável isso aí. Eu sou solidário aos torcedores do Oeste, aí, que eu estive lá, acompanhei o ano passado a partida pela Série B contra o Náutico, e a torcida muito apaixonada. É triste, mas são coisas do futebol aí, infelizmente. E deixo aí para todos uma boa tarde e até sexta-feira aí com o Jornada Esportiva. Tá certo, Gil, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Agradecemos a você de casa, né, pela sua audiência, por nos acompanhar. É você que faz esse programa ser o que é hoje. E sexta-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço e até lá.